A juventude é uma época mágica. As melhores lembranças de todos estão associadas a isso. Algumas pessoas não querem perdê-la, enquanto outras esperam recuperá-la. A ciência moderna assume uma missão desafiadora de não só restaurar a nossa juventude, mas também prolongar a vida por centenas de anos. Durante milhares de anos, biólogos, físicos, químicos e outros cientistas têm lutado para resolver esta desafiadora tarefa de procurar o elixir da imortalidade. Algumas pessoas acreditam que a resposta está no DNA, enquanto outras pensam que está no cérebro. Mas e se disséssemos que agora, pela primeira vez na história, a ciência está à beira dessa grande descoberta? Hoje, levantaremos um pouco o véu sobre o mistério que intrigou grandes mentes ao longo da história. Responderemos à pergunta final: podemos viver mais de 1000 anos mantendo um corpo jovem e saudável? E onde está guardado o segredo da nossa longevidade? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada em que estágio de desenvolvimento se encontra a ciência moderna. Embora pareça que os cientistas estão utilizando uma variedade de abordagens na sua tentativa de prolongar a vida, tudo se resume a uma única opção: as manipulações com DNA. Embora o termo DNA seja amplamente conhecido, nem todos entendem completamente a que se refere. Em termos simples, nosso corpo é impresso como um objeto em uma impressora 3D, de acordo com as instruções do DNA. O DNA é um livro que contém todas as instruções para a construção e funcionamento do nosso organismo. Os capítulos do livro que o impressor deve ler para construir células específicas são marcados com marcadores especiais. Esses marcadores são chamados de marcas epigenéticas ou epigenoma. Os marcadores não alteram o texto do livro, mas determinam como será a célula, como funcionará e assim por diante. Ao usar este sistema de marcadores, o corpo pode se adaptar rapidamente às mudanças no ambiente. Dependendo das condições, alguns marcadores podem ser adicionados enquanto outros podem ser removidos. Com o tempo, a quantidade e a localização desses marcadores mudam, refletindo as alterações naturais que ocorrem no corpo à medida que envelhece. Investigando esses processos, Steve Horvath, professor de genética da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, desenvolveu um modelo matemático para determinar a idade biológica humana. Este modelo é denominado o relógio epigenético. Por outras palavras, é um indicador que mostra quão velho ou jovem é uma célula ou todo o organismo, com base em certas alterações no DNA. Os relógios epigenéticos são usados pelos cientistas para avaliar a eficácia das técnicas de rejuvenescimento e prolongamento da vida. Incapazes de colocar marcas epigenéticas diretamente no DNA, ou seja, marcadores, e os cientistas empregam vários métodos para influenciar o organismo e investigar como ele afeta a colocação desses marcadores. O cientista japonês Shinya Yamanaka descobriu uma maneira de remover todos os marcadores. Ele identificou 4 fatores, 4 proteínas especiais, que usou para transformar células adultas comuns em células semelhantes a células-tronco. Em outras palavras, a célula esqueceu o que era. Por exemplo, uma célula da pele voltou a um estado semelhante ao das células nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, quando ainda não está determinado que tipo de células elas se tornarão. Ele recebeu o Prêmio Nobel por esta descoberta inovadora em 2012. David Sinclair, professor de genética na Harvard Medical School, acredita que o nosso corpo contém uma cópia de segurança de informações sobre o estado de juventude do nosso organismo. Ele está trabalhando para ativar esta cópia de segurança no nível do DNA, com base nas descobertas de Yamanaka. Um ponto importante enfatizado por Sinclair é que as pessoas não morrem de velhice, mas de doenças. Enquanto o envelhecimento em si é semelhante a uma doença, sua equipe demonstrou a capacidade de influenciar processos fisiológicos a nível celular. Especificamente, eles foram capazes de ligar e desligar a visão em ratos. Enquanto alguns cientistas estudam métodos para reverter alterações no DNA há alguns anos, outros procuram uma cópia intacta do DNA, na esperança de transferir esta informação original para todo o organismo. Obviamente, a fonte desse DNA são as células do cordão umbilical e da placenta. Os serviços de congelamento e armazenamento desses tecidos já existem há algum tempo. É importante compreender que nem todos têm esta oportunidade e nem todos podem pagar por ela. Vale ressaltar também que hoje não há pleno entendimento ou muita experiência no uso de células-tronco preservadas dessa forma.
Além disso, os cientistas estabeleceram que o papel que as células irão desempenhar no corpo é determinado pelo ambiente que as rodeia, a matriz extracelular. A matriz extracelular é um ambiente único que desempenha inúmeras funções, fornecendo suporte a todas as células e regulando seus processos vitais fundamentais. É importante compreender que a matriz extracelular sofre alterações à medida que envelhecemos, e a utilização isolada de células estaminais nessa matriz não proporcionará os resultados desejados. Falando figurativamente, se você jogar almôndegas no caldo salgado demais, elas também ficarão salgadas demais. Em outras palavras, sem alterar a matriz extracelular, não é possível alterar as células. Sem alterar as condições, não obteremos um novo resultado. Apesar do papel fundamental da matriz extracelular na estrutura do nosso corpo, o seu estudo ainda não recebe atenção suficiente. A este respeito, sugerimos dar uma olhada em dois estudos muito interessantes. No primeiro caso, os cientistas usaram uma preparação baseada na matriz extracelular da bexiga de um porco. A preparação à base de matriz foi aplicada a uma ferida como irritante, evitando que as células formassem uma cicatriz natural. Quando esse preparo foi aplicado nas feridas e aberturas criadas artificialmente de até 2 centímetros de diâmetro na orelha do coelho, e elas cicatrizaram em pouco mais de 30 dias, além disso com crescimento total dos pelos e sem deixar cicatrizes. Devido às circunstâncias, esses estudos nunca viram a luz do dia. Um tempo depois, os cientistas americanos Stephen Badlack e John Mugford, trabalhando para os Estados Unidos, Departamento de Defesa, alcançou resultados inovadores na regeneração de tecidos e membros, por desta vez, em humanos. Eles também utilizaram preparações baseadas na matriz extracelular da bexiga urinária do porco. A aplicação dessas preparações levou à regeneração reparadora até a restituição tecidual, ou seja, a restauração completa, incluindo a recuperação dos tecidos nervosos, ósseos, tendinosos e musculares. Apesar do avanço fundamental da medicina militar, estas tecnologias ainda não começaram a ser aplicadas na vida cotidiana. Outro especialista em regeneração, Michael Levin, questionou-se em como é que as células sabem quando parar o processo de divisão durante a regeneração, uma vez concluído o braço correto da salamandra. E como é que elas sabem o que é o braço correto da salamandra? Como diz Michael Levin, podemos ler genomas agora, e não há nada neles sobre o tamanho e formato do seu braço. Portanto, o DNA por si só não é suficiente para recriar uma parte do corpo, muito menos todo o organismo. Surge a questão de se esta informação não está no DNA. Então onde é que o organismo adquire os dados para a reconstituição de um membro perdido? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada no efeito Kirlian. O braço perdido da salamandra é visível na imagem feita pelo método Kirlian, o que comprova a existência de uma estrutura informacional em certo nível em que o objeto preserva a sua integridade, ou seja, a matriz informacional é preservada, serve como fonte de informação que o organismo utiliza no processo de regeneração. Esse é um ponto interessante. O membro perdido de uma pessoa apareceria em uma foto com efeito Kirlian como se ainda estivesse lá. A contradição é que se uma pessoa perder peso, o membro perdido também aparecerá ao mais magro na imagem. Assim, fica claro que nosso corpo está estruturado de acordo com uma matriz de informação. O envelhecimento do corpo reflete alterações no nível desta matriz. Portanto, para restaurar o corpo ao seu estado juvenil, mudanças devem ser feitas nesse nível da informação. O segundo estudo sobre o qual prometemos falar está justamente relacionado a esse aspecto. Os cientistas ficaram interessados na observação de que as únicas células que desencadeiam uma reação autoimune em todos os vertebrados do planeta são as células do núcleo pulposo. Isso ocorre sempre que há ruptura do anel fibroso do disco intervertebral. Em outras palavras, o sistema imunológico do corpo percebe suas células como estranhas e as ataca. Como o próprio tecido pode desencadear uma resposta do sistema imunológico contra si mesmo, é um paradoxo. Isso não devia ocorrer. Os cientistas estavam interessados em saber como o corpo reagiria se uma substância da matriz purificada do núcleo pulposo fosse administrada por via intravenosa. A substância do núcleo pulposo foi adquirida por punção e refinada nas células até restar apenas a própria matriz. Então,
a própria matriz foi purificada. A substância obtida foi testada em camundongos e prolongou sua vida além do limite da espécie. Ratos velhos que estavam prestes a morrer logo tornaram-se bastante vivos. O grupo de controle morreu logo, enquanto esses ratos, depois de 3 meses, ganharam uma segunda vida, começaram a se reproduzir e continuaram a existir por mais de 10 anos. Como resultado do experimento, foi possível restaurar a juventude e prolongar 3 vezes a vida útil dos ratos. Em outras palavras, os ratos viveram não apenas uma vida média, mas uma vida completa e 400 anos em termos de vida humana. Desde que a substância fosse administrada a cada 3 meses, não havia sinais de envelhecimento, e os ratos eram jovens e saudáveis e nem sabiam o que havia acontecido com eles. Infelizmente, o experimento teve que ser interrompido devido a circunstâncias externas. Vale ressaltar que após a interrupção da administração da substância não foi observado envelhecimento acelerado e os camundongos viveram até a velhice normalmente. O mesmo resultado foi obtido com coelhos, mas sua expectativa de vida foi estendida apenas uma vez devido à maior expectativa de vida e à necessidade de interromper o experimento. Ao observar os ratos durante o experimento, os cientistas não perceberam nenhuma patologia, o que os levou a supor que esse processo poderia se repetir indefinidamente. Infelizmente, este resultado não pode ser considerado comprovado cientificamente, pois o experimento foi interrompido e os animais foram retirados prematuramente. No entanto, foi um evidente avanço fundamental na ciência, pois demonstrou que a substância coletada da matriz extracelular do núcleo pulposo afetava a matriz de informação. Isso é comprovado pelo fato de não ter sido observado envelhecimento acelerado em camundongos após a suspensão da substância. Com base nos resultados deste experimento, gostaríamos de apresentar à sua atenção a seguinte hipótese: o núcleo pulposo dos discos intervertebrais origina-se logo no início da formação do embrião, não possui vasos sanguíneos e é nutrido por osmose de difusão, ou seja, é isolado do sistema circulatório sanguíneo. Além disso, em todos os vertebrados, quando o anel fibroso é rompido, ocorre uma reação autoimune ao conteúdo do núcleo pulposo. Uma reação autoimune no corpo é uma anormalidade, e neste caso, em 100% de todos os vertebrados, sem exceção, o organismo reage ao conteúdo do núcleo pulposo percebendo-os como estranhos. Como resultado, temos uma hérnia de disco. A parede do anel fibroso é mais fina na lateral do canal espinhal. Esta área sofre as maiores tensões físicas e parece que a natureza deveria ter reforçado ao máximo esta parte da estrutura. Porém, o anel fibroso é o primeiro a se desgastar e, em quase 100% dos casos, a ruptura do anel fibroso ocorre em direção ao canal medular. Aparentemente, pretendia-se inicialmente que, após a ruptura, o conteúdo do núcleo pulposo do disco intervertebral se espalhasse para o canal espinhal. É deste lado que o líquido cefalorraquidiano sobe e chega ao cérebro, ou seja, o conteúdo do núcleo pulposo, junto com o líquido cefalorraquidiano, atravessa a membrana aracnoide e chega ao cérebro, centro de formação genética, onde iniciaria os processos de rejuvenescimento e regeneração completa do organismo, semelhantes aos observados por cientistas em ratos. Ao longo da vida, o anel fibroso se desgasta e, mesmo na ausência de trauma, a osteocondrose senil se desenvolve por volta dos 60 a 80 anos. Considerando esse fato, mais cedo ou mais tarde o anel fibroso se romperá e desencadeará o processo de rejuvenescimento, mas este processo está atualmente sendo bloqueado pela resposta autoimune do corpo. Isso é uma consequência da evolução ou de outra coisa? Portanto, poderíamos supor que o corpo humano possui um mecanismo de autocura, cujo conhecimento já existia na antiguidade. No entanto, por algum motivo, ele foi interrompido. Evidências de que os humanos carregavam dentro de si uma fonte de vida podem ser encontradas em mitos e lendas dos tempos antigos. Por exemplo, os contos da Judéia sobre o osso luz como um osso da imortalidade, um osso ressuscitado, e as antigas lendas egípcias da espinha dorsal de Osíris, Od-Jed, simbolizando o triunfo de Osíris sobre a morte. No entanto, este mecanismo tem uma desvantagem. Se uma pessoa tem doenças congênitas, elas permanecerão apesar do rejuvenescimento do corpo. E agora chegamos à parte mais interessante. Este problema pode ser resolvido se fizermos alterações diretamente na matriz de informações. É neste nível que funcionará a cápsula da saúde, mencionada no Fórum O Crise Global. Existe uma saída. A cápsula de saúde formará a matriz informacional de um corpo jovem e saudável. E as células se reconstruirão de acordo com um novo programa.
Em apenas 30 segundos por dia, a cápsula irá examinar e reparar o nosso corpo, alterando cada célula num nível além quântico. A cápsula de regeneração da primeira geração 1.0. A cápsula de regeneração é um cuidado integral diário único para o seu corpo que inclui diagnóstico do seu corpo, prevenção e tratamento de quaisquer doenças, exceto transtornos mentais, restauração de partes e órgãos perdidos do corpo, modelagem do corpo de acordo com seus desejos, procedimentos de higiene e cuidados cosméticos com o corpo. Graças a este método inovador, poderá não só revitalizar o seu corpo, como também prolongar a sua vida em até 1.500 anos. A cápsula de regeneração funciona nos níveis informativo e físico. No nível físico, a cápsula de regeneração detectará quaisquer parasitas, vírus, bactérias ou toxinas em seu corpo, extrairá a energia deles e a transformará em elementos úteis para você. Pode remover com urgência quaisquer alterações patológicas, como coágulos sanguíneos, hemorragias ou cálculos, eliminar a inflamação e restaurar órgãos e tecidos danificados no corpo. Graças a essa tecnologia, não há mais necessidade de procedimentos higiênicos como tomar banho ou escovar os dentes. Partículas epiteliais ou qualquer sujeira serão decompostas em partículas elementares e usadas como material de construção útil para transformar seu corpo. No nível informativo, a cápsula de saúde restaura todas as funções do corpo e rejuvenesce seu corpo no nível do DNA, pois contém todas as informações sobre como o corpo deve funcionar. A cápsula apenas muda o programa dentro do DNA e corrige apenas um pixel no nível além quântico. O resto é feito pelo próprio organismo de acordo com as novas informações. Tudo que é desnecessário é removido e tudo que é necessário é adicionado. Graças a esta tecnologia, você pode mudar sua aparência, mudar sua altura, peso, volume corporal e definir um programa de regeneração de membros e órgãos. Ao alterar as informações no nível além do quântico, você pode fazer uma célula, assim como o corpo inteiro, rejuvenescer e viver uma vida longa. Além disso, todo o processo ocorre no nível micro, totalmente indolor e seguro para você. Graças à cápsula de regeneração, qualquer órgão doente pode ser reparado instantaneamente e sua função será restaurada. Não há necessidade de substituir o seu coração pelo de outra pessoa para fazê-lo bater. Basta executar o programa necessário na cápsula de regeneração. Agora você pode escolher qualquer look que quiser. Para transformar todo o corpo, leva tempo dependendo da escala das mudanças antropométricas, para que o corpo se transforme de acordo com as novas informações do DNA. As transformações físicas no corpo humano ocorrem durante um período de 9 a 14 meses. Inicie o programa de rejuvenescimento e sustentação da vida em sua cápsula e todos os dias você se sentirá mais saudável, mais jovem e mais forte até atingir a idade biológica juvenil definida por seu programa. É possível prolongar a vida humana em até 1.500 anos em média em um corpo jovem e saudável. Você também pode alterar as características do seu corpo de acordo com suas preferências. A tecnologia da cápsula permite que você se torne um atleta com qualquer tipo de corpo, tônus muscular e nível de treinamento e mantenha essa forma de acordo com os parâmetros definidos por você. Você não precisa gastar nenhum tempo pessoal se exercitando. Apenas 30 segundos gastos na cápsula pela manhã podem substituir horas de exercícios, liberando tempo para seu desenvolvimento pessoal. Todos os procedimentos necessários, incluindo a higiene, são realizados simultaneamente com o programa de transformação. A tecnologia cápsula é muito fácil de usar e totalmente segura para todos. As informações sobre seus parâmetros e preferências pessoais serão armazenadas no banco de dados unificado. Quando viaja para qualquer parte do mundo, pode ativar o seu programa pessoal com qualquer outra cápsula. Tudo o que você precisa fazer é usar seu código individual, e uma cápsula perfeitamente ajustada estará à sua disposição. A cápsula de regeneração é uma tecnologia inovadora que permite que você permaneça saudável e jovem por muitas centenas de anos. Esqueça todas as doenças e melhore a qualidade de sua vida. Desejamos-lhe um uso criativo.
Pode parecer ficção científica, mas as tecnologias apresentadas neste vídeo demonstram, na verdade, que a regeneração e o prolongamento da vida para além do limite das espécies já são possíveis hoje mesmo. Existem inúmeros caminhos que conduzem a este objetivo e hoje apresentamos as abordagens mais conhecidas e promissoras, e as informações sobre essas podem ser encontradas em domínio público. Considerando todas as conquistas científicas, já poderíamos não só sermos saudáveis, mas também viver muito mais tempo em corpos jovens. Infelizmente, o formato consumista da sociedade persegue objetivos opostos. Por um lado, há uma ênfase crescente na necessidade de reduzir a população mundial. Por outro lado, pessoas saudáveis não são benéficas para as grandes empresas, uma vez que são obtidos lucros colossais com produtos farmacêuticos e cuidados com a saúde. Assim, aqueles que já lucram com os doentes não se interessam e farão todo o possível para impedir o desenvolvimento de tecnologias capazes de melhorar a saúde e prolongar a vida. É por isso que não vemos a implementação de métodos baseados em desenvolvimentos de ponta que possam prolongar a vida humana para além do limite da espécie. Estas são as realidades do sistema moderno de formato consumista. Mesmo as pessoas mais ricas e influentes do planeta envelhecem e morrem como todas as outras pessoas. Qual é o sentido de construir um império e lutar pela fama ao longo da vida, apenas para morrer no auge do sucesso sem realmente aproveitar a vida? Enquanto você estiver vivo, pode haver muitas coisas que você valoriza. Depois que você partir, não haverá mais valores para você. E o principal valor na sociedade moderna é o lucro. Todo o potencial científico está empenhado no desenvolvimento daquilo que pode ser vendido, e novos tipos de armas e produtos. Enquanto isso, as pessoas não prolongaram significativamente a sua expectativa de vida. Surge a pergunta: em que diferença faz se você morreu com o modelo mais recente de telefone em mãos se não pudesse viver mais? Na verdade, você não viverá mais em um formato consumista, onde computadores rápidos são mais importantes que saúde e longevidade. Esse é o absurdo da sociedade de consumo, que nós mesmos apoiamos. Aceitamos tudo como é e nem sequer pensamos no que realmente importa para cada pessoa e a vida. Quer esquecer as doenças e o envelhecimento, sentir como é ser verdadeiramente saudável e começar a aproveitar a vida ao máximo? Escolha a vida e escolha a sociedade criativa.